Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB, aqui do Legal Educacional em Direito Penal. Eu sou Rodrigo Capobianco, nós estamos chegando na nossa aula de número 5, nossa quinta aula de um total de 24 aulas do curso regular. Como vocês sabem, nós temos outras tantas outras tantas fontes de estudo, né? Porque, afinal de contas, vocês têm todo o aprimoramento, que são as aulas de questões, oficina de processo penal, que são aulas exclusivas na construção de peças, vocês têm também as aulas que nós já gravamos de penal e processo penal, que servem para a primeira fase, que servem também para a segunda fase, que vocês deveriam assistir, que tem um conteúdo bem bacana, e, além disso, todo o conteúdo do Aulas Planejadas. Quer dizer, você tem muito, mas muito o que estudar, né? Essa preparação, ela é bastante farta. O que você precisa é de orientação, direcionamento para fazer uma construção da sua preparação passo a passo para que você chegue no dia da prova bem preparado, né? Pronto para enfrentar essa prova e superá-la. Né? Você vai fazer igual Júlio César fez. Você vai chegar lá, você vai ver e você vai vencer. Vim, vi e venci. Essa é a ideia que nós vamos, aliás, é o que nós vamos concretizar. Pode acreditar, vai seguindo aí passo a passo que a gente vai chegar lá, ok? Muito bem. E nessa preparação, aula número 5, nós temos na primeira parte da aula a doutrina, uma matéria fantástica, uma matéria importantíssima, uma matéria que cai, todo o exame cai, é impressionante, né, a quantidade de vezes que isso cai no exame. E posso adiantar para os senhores que não é a única aula que vamos falar disso. Né? É um assunto corriqueiro, é um assunto que cai demais na prova, e por isso nós estamos passando na aula de hoje, mas vamos reprisar em outras aulas mais à frente também. Né? Estou me referindo a excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Vamos falar bastante sobre esses assuntos para você entender legal, né? E depois ainda vamos analisar um dos problemas lá da OAB, né? Um dos problemas que caiu já na OAB e que eu pedi para que vocês resolvessem em casa. Legal? Muito bem, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de olho na tela. Então nós temos aqui o nosso curso de preparação para a segunda fase da OAB, da Faculdade Legal e do Legal Educacional, e vamos tratar desse assunto doutrinário aqui, que são as excludentes de ilicitude e também as excludentes de culpabilidade. Vamos entender bem qual seria a diferença entre uma e outra, né? Vamos entender ilicitude, vamos entender culpabilidade. Lembrando aos senhores que essa parte de doutrina, que nas aulas nós passamos para vocês, servem sim para você ter argumento nas peças, né? Mas serve também para você ter uma noção exata do que cai nas questões. Quando a gente trata aqui de assuntos, nós não ficamos vinculados apenas a argumentações da peça, né? Nós também falamos das argumentações das questões, porque estamos de olho, plugados com o que tem caído aí nas questões, exatamente para que você tenha uma noção exata de como responder também lá. Né? Então serve para os dois, peguem bem essa ideia. Né? Vamos falar primeiramente de ilicitude. Como vocês sabem, um crime, para ser crime, ele precisa ser um fato típico e ilícito. Há correntes, né, a corrente tripartida, que diz que o crime teria que ser típico, ilícito e culpável. Ainda traz um terceiro elemento aí. Mas mesmo para quem adota a corrente tripartida ou para quem adota bipartida,
e isso para nós aqui não tem tanta relevância, porque isso não se discute na prova da OAB, porque as correntes são divididas, que as duas correntes, tanto a bipartida, em que fala que o crime é um fato típico ilícito, quanto a tripartida, que fala que o crime é um fato típico ilícito e culpável, todas elas colocam na caracterização do crime a tipicidade e a ilicitude. A diferença de uma e outra é que uma adota a culpabilidade como um elemento do crime, a outra não, tá certo? Mas, então, um crime, como eu estava dizendo, comecei a dizer para vocês, um crime, para ser crime, ele tem que ser típico. O que é a tipicidade? Tipicidade é o texto de lei, não é? É a previsão legal, é a conduta antinormativa prevista na legislação, né? Aquela conduta ruim, deletéria, prevista na lei, tá certo? Então, por exemplo, o tipo penal do homicídio é matar alguém, porque essa foi a conduta descrita pelo legislador no artigo 121 do Código Penal. Já o tipo penal do furto é subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, não é? Porque essa foi a descrição legal prevista no artigo 155. Quer dizer, para que alguém pratique um furto, a sua conduta precisa se enquadrar perfeitamente no artigo 155, porque se ela não se enquadrar no tipo penal, o fato será atípico, e o fato atípico não é criminoso, né? Então o sujeito não praticaria um crime, não é? Então nós temos que ter primeiramente um fato típico, a conduta do agente precisa se enquadrar na lei. Mas, além de típico, ele precisa pelo menos ser ilícito. O que é uma conduta ilícita? Uma conduta ilícita é uma conduta ruim, uma conduta perniciosa, uma conduta antinatural, antissocial, algo que a sociedade reprova, né? É algo que faz mal para as pessoas, reprovável, não é? A lei falava antigamente acerca da antijuridicidade. Eu usava muito essa expressão, um ato antijurídico, não é? É um ato ruim, pernicioso, antissocial, antinatural. É o mesmo que ilícito. Com a reforma que nós tivemos em 1984, reforma aí da parte geral do Código Penal, nós tivemos ali esse fato mudando a nomenclatura de antijuridicidade para ilicitude, mas é tratado como sinônimo, né? Então dá uma olhadinha nesse slide, olha só. Um fato ilícito ou antijurídico é um fato ruim, pernicioso, reprovado pela sociedade, antinatural, antissocial, não é? Alguma coisa ruim, alguma coisa que prejudica, isso que é ilícito, né? Então eu costumo dizer que se eu saio na rua com o meu carro e eu cuido do meu carro, eu pago os impostos, eu faço a manutenção, eu tenho atenção no trânsito, eu faço tudo direitinho com o meu carro, e aí vem um desmiolado e bate no meu carro, essa conduta é muito ruim, né? Perniciosa, vai dar dor de cabeça para mim. Posso ter seguro ou não ter seguro, o que seja, meu dia acabou, porque afinal de contas eu estou tendo ali um prejuízo danado, né? Então eu posso dizer que essa é uma atitude ilícita, ruim, antinatural, antissocial, antijurídica. Pergunta, é criminosa? Não. Não posso afirmar que é criminosa. Por quê? Porque o Código Penal previu o crime de dano. Previu o crime de dano no artigo 163. Mas o crime de dano previsto é o dano doloso, não o dano culposo. O dano culposo não é crime, né? Crime é o dano doloso.
E quando o sujeito vem porque ele não está prestando atenção e bate no meu carro, isso é dano culposo, né? Então, quando a conduta for ilícita, ruim, antinatural, antissocial, e ela não for típica, nós teremos aí o ilícito civil. Ilícito civil, essa é a expressão que se utiliza. Ilícito civil, ok? Ilícito civil é uma conduta que é ruim, prejudicial, reprovável, mas que não é típica, portanto é um ilícito civil. Vale destacar que o ilícito nasce no direito civil, né? O ilícito nasce nas relações sociais do ilícito, das relações civis, e lá que nasce e pode ser criminalizado, né? Tornado típico, né? Mas primeiramente ela é civil para depois se tornar criminosa, né? Guardem essa frase que eu estou deixando aqui para vocês, que é de suma importância. Dá uma olhada. A princípio, todo fato, até colocamos em letra alta, aqui caixa alta, todo fato típico é também antijurídico, né? Num primeiro momento, todo fato típico, ele também é antijurídico, pois o tipo penal descreve condutas perniciosas, antissociais, antinaturais, né? O legislador, quando ele cria um tipo penal, ele descreve na lei condutas ruins. Ele observa na sociedade as condutas ruins. Ele não observa condutas boas, ele observa aquilo que está fazendo mal para a sociedade, aquilo que está tendo repercussão negativa, aquilo que está prejudicando, e aí ele descreve na lei. Um dia ele viu alguém matar outra pessoa, ele não achou legal isso, então ele colocou lá no artigo 121, matar alguém, é uma conduta ruim que eu vi ali, então coloquei aqui, matar alguém. Então se alguém matar alguém, essa pessoa responderá por homicídio, previsto no artigo 121. E assim você vai encontrar todos os tipos penais com condutas ruins, deletérias, só tem desgraça no Código Penal. Você vai encontrar lá matar outra pessoa, prejudicar outra pessoa, xingar outra pessoa, prejudicar a administração pública, desrespeitar a dignidade sexual alheia, assim por diante, né? Então, são todas condutas ruins. Por isso que eu afirmei e disse para vocês guardarem essa frase, que ela acaba sendo bastante importante, né? A princípio, num primeiro momento, todo fato típico também é ilícito. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando foi criado o fato típico, ele nasceu ilícito, já ruim, pernicioso, antissocial, antinatural. Assim sendo, olha só, tecnicamente tem uma ideia importante aqui. Quando uma pessoa mata outra, ele pratica um crime. Num primeiro momento, ele pratica um crime. Por que ele pratica um crime? Porque ele está praticando um fato típico e ilícito, né? Então, no primeiro momento, ele está praticando um crime, ele está praticando um fato típico e ilícito, não é? Típico porque está previsto na lei matar alguém, e ilícito porque não é natural sair por aí matando as pessoas. Pelo contrário, é reprovável, uma atitude perniciosa, né? Então, a princípio, o sujeito que mata outra pessoa está praticando um crime. Mas há situações que transformam aquilo que num primeiro momento era ruim, era pernicioso, era antinatural, era antissocial, em algo aceitável, em algo correto, em algo natural. Estamos falando das chamadas excludentes de ilicitude. Excluir a ilicitude, tiram a ilicitude. Dá uma olhadinha. Então, excludentes de ilicitude. Entretanto, existem situações que transformam fatos que num primeiro momento, como a gente viu, eram ilícitos, em fatos lícitos. Então, no primeiro momento era ilícito, era ruim, era pernicioso, e num segundo momento se tornou lícito, né? São as chamadas excludentes de ilicitude, ou também chamadas excludentes de antijuridicidade. Como eu disse, são sinônimos, né?
Hoje em dia, modernamente, muito mais utilizada a expressão excludente de ilicitude, mas aceita-se também o termo excludente de antijuridicidade, excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, né? Então, o que seriam essas excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade? São situações que transformam aquilo que num primeiro momento era ilícito em algo lícito, aquilo que num primeiro momento era ruim, pernicioso, em algo aceitável, em algo correto, né? Essas são as chamadas excludentes de ilicitude. Muito bem, o Código Penal tratou das chamadas excludentes de ilicitude no artigo 23. Então pegue o seu vadimeco, por favor, e abram no artigo 23 do Código Penal. Dá uma olhadinha aí, abra o artigo 23 do Código Penal. Abre aí. Muito bem. Então, eu também vou abrir o meu aqui, que eu quero passar direitinho a redação para vocês, né? Ler com vocês, porque tem uma importância adicional aqui que eu gostaria de comentar, né? Então, lá no artigo 23, olha só a redação, para vocês verem aonde a gente quer chegar, né? Então, o artigo 23, ele fala assim, exclusão da ilicitude, que são as excludentes da ilicitude. Então, ele não fala assim, as excludentes de ilicitude são essa ou aquela. Ele fala assim, não há crime quando a gente pratica o fato assim ou assado, né? Então, é muito importante a gente entender que, num primeiro momento, quando uma pessoa pratica um homicídio, mata alguém, ela pratica um crime, né? Porque o homicídio é um fato típico, artigo 121, ilícito, ruim, pernicioso, sai por aí, né, prejudicando as pessoas, né, não é aceitável, é antinatural, antissocial. Mas uma pessoa que mata em legítima defesa não pratica crime. Então, a legítima defesa, podemos afirmar, hein, atenção, a legítima defesa, ela exclui o crime. Por que ela exclui o crime? Porque se um crime é, no mínimo, um fato típico e ilícito, se eu tirar a ilicitude, né, se eu excluir a ilicitude, conforme diz o artigo 23, só me resta um fato típico. E um fato típico não é criminoso. Dá para entender? Mesma coisa se eu tirasse a tipicidade. É atípico. Se é atípico, não é crime. Se não é ilícito, também não é crime, não é? Então, uma legítima defesa, ao excluir a ilicitude, ela está excluindo ao mesmo tempo também o crime, porque o fato fica apenas típico, mas ele deixa de ser ilícito, logo não é mais crime. Então, matar em legítima defesa não é crime. Se matar é ruim, pernicioso, alguém... matar em legítima defesa não é ruim, não é pernicioso, não é antissocial, não é antinatural. Pelo contrário, é natural que as pessoas façam isso. Compreendido? Então, o artigo 23, ele contempla 4 hipóteses que excluem a ilicitude. Dá uma olhadinha. Então, o artigo 23 do Código Penal previu como hipóteses de excludente de ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e também o exercício regular do direito, ok? Então, estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e também o exercício regular do direito. Essas são as 4 hipóteses legais, né? Foram as 4 hipóteses previstas pelo legislador, né? Lá no artigo 23, as hipóteses legais. Mas a gente deve lembrar que, além dessas hipóteses legais, podem surgir outras, né?
existe, na verdade, há outras, mas que não foram previstas na lei, foram previstas na doutrina, previstas na jurisprudência, porque a sociedade é dinâmica. E aquilo que hoje a gente afirma, nossa, isso é ruim, isso faz mal, isso prejudica, amanhã a gente já pensa diferente. Não é? Amanhã a gente já, não prejudicou muito não, tudo bem, deixa quieto. Né? Então, a sociedade vai mudando o seu padrão. O legislador, lá em 1984, lembrando que em 1984 tivemos a reforma do Código Penal, na parte geral, e o legislador, então, previu essas 4 hipóteses. Né? Mas de lá para cá, mais de 30 anos se passaram e foram surgindo outras tantas hipóteses, né? Que são chamadas de causas supralegais. Causas supralegais. Quando se fala de causas supralegais, são aquelas que não estão na lei, elas estão na doutrina, elas estão na jurisprudência. Né? Como você, na prova da OAB, não tem acesso à doutrina, como você não tem acesso à jurisprudência, então isso faz com que que esse assunto, né, causas supralegais, não caia. É muito difícil de cair uma causa supralegal, pode ter certeza disso. Né? E se cair, é só nesses termos, que se existe essa possibilidade, ou se esse rol é taxativo. Né? Então não se preocupe, você precisa só lembrar que esse rol efetivamente não é taxativo. Né? Bom, vamos voltar para o slide, porque eu quero falar um pouquinho de cada uma dessas excludentes. Né? Então, começando aqui pelo estado de necessidade. O estado de necessidade, eu costumo afirmar que o estado de necessidade é uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo. Uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo. Alguém estava passando por uma dificuldade, estava passando por um perigo, né? E para se livrar daquela dificuldade, para se livrar daquele perigo, só tinha uma única alternativa. A única forma de se livrar daquele perigo era causando ali, tendo uma conduta lesiva, prejudicando alguém. Alguém que não fez nada para mim, porque isso não é uma legítima defesa. Na legítima defesa, alguém me agride. Não é o caso aqui. No estado de necessidade, alguém que não fez nada para mim, nada, não tomou nenhuma atitude contra mim, vai ser prejudicado, porque eu estou passando por um grau de dificuldade tão grande, né, que o único jeito de eu me livrar daquele problema, me livrar daquela dificuldade, daquela situação de perigo, é acabar prejudicando um terceiro. Né? A justificativa por eu ter prejudicado o terceiro é exatamente essa, né? Eu estar numa situação de perigo. Perfeito? Então, alguns exemplos são clássicos e já caíram na OAB. Posso dizer, por exemplo, do furto famélico, já caiu na OAB, a pessoa que está sem a menor condição, e é claro, o problema da OAB, seja a peça principal, sejam as questões, ela traria esse quadro de ampla dificuldade, né, de grande problema que a pessoa está passando. Então, diante daquela dificuldade, diante daquele quadro, ela vai lá e tem uma conduta lesiva, quer dizer, ela está desesperada, tem uma criança em casa chorando, tem um filho desesperado de fome. Então, por conta daquela situação de perigo, falta de comida, né, risco à saúde, à integridade corporal, até à vida própria ou de terceiro, né, a única alternativa é prejudicar o supermercado. O supermercado não fez nada para mim, mas eu vou prejudicá-lo. Né? E a justificativa é porque eu estou em estado de necessidade. Né? Então, esse é um exemplo que já caiu na OAB algumas vezes, né? Mas poderiam ser outras. Já caiu também na OAB um fato parecido com o caso dos exploradores de caverna. Eles pegaram essa situação. No problema que caiu na OAB, 2 amigos foram excursionar,
ficaram presos numa caverna, acabou a comida, acabou toda a condição de manutenção, não tinha como, né, sair dali e para um não morrer, acabou matando o outro. Matou o outro para se alimentar, né? Estado de necessidade. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu jamais faria uma coisa dessa. Porque, não, pelo amor, eu preferiria morrer de fome, né? Porque numa situação normal, o estado de necessidade é impensável, né? O estado de necessidade faz a gente fazer coisas que em situações normais não faria, não é? Então, assim, pensando friamente, agora, com calma, alimentado, ou se você não está alimentado, claro, você tem uma perspectiva de a curto prazo se alimentar, é muito simples dizer, jamais eu faria. Mas, e se ficar 2 meses sem se alimentar, né? Começa a ficar desesperado, aí você olha o outro e imagina um frango assado, né? E sai correndo atrás do outro, imaginando que está correndo atrás de um frango assado, correto? Então é esse o estado de necessidade, né? As principais características do estado de necessidade são duas, a gente tem que avaliar qual situação de perigo que levaria ao meu estado de necessidade, né? Qualquer perigo? Não, tem que ser um perigo atual, eu tenho que estar passando pelo perigo, tem que ser um perigo que não foi causado por mim voluntariamente, se eu não causei o perigo eu posso agir, tem que ser um perigo que esteja ameaçando, seja uma ameaça a um direito próprio ou de terceiro, sim, né? A necessidade também protege o direito de terceiro. O direito, por exemplo, da mãe que furtou para alimentar o filho, né? E também eu não posso ter o dever legal de enfrentar o perigo, né? Aqueles que têm o dever legal de enfrentar o perigo não poderiam agir em estado de necessidade, porque tem o dever legal de enfrentar o perigo. Por exemplo, um policial, né? Um bombeiro, um exemplo mais drástico aí. Apesar que tem uma exceção, porque aquele que tem o dever de enfrentar o perigo poderá sim agir em estado de necessidade quando ele visar proteger um bem maior do que o bem prejudicado. Explico. Um bombeiro, para salvar a sua vida, tira a vida de alguém? Não pode, porque são 2 bens em patamar igual. Então, para salvar a vida, o bombeiro tira a vida de alguém. Não pode. Eu não sou bombeiro, eu poderia fazer isso é estado de necessidade, mas o bombeiro não pode. Mas, por exemplo, para salvar a sua própria vida, o bombeiro causa lesões em alguém, causa lesões ao patrimônio de alguém. Aí sim pode ser um estado de necessidade, porque o bem jurídico que ele visa proteger é mais relevante, maior do que o bem lesionado. Compreendido? Muito bem. Então a gente tem que analisar sempre a situação de perigo nesse quadro. E a conduta lesiva, a gente tem sempre que pensar na conduta lesiva. A conduta lesiva, primeiro, tem que ser inevitável. Então, o único jeito, a única forma de se livrar do perigo tem que ser com aquela conduta lesiva. Se eu tiver outra opção, por exemplo, em vez de causar lesão, eu posso caminhar por outro caminho ali, então não é estado de necessidade. Estado de necessidade é saída única. Única forma de se livrar do perigo, porque aquela lesão causada é inevitável. Então, o único jeito de eu não morrer é matando alguém. Tudo bem. Aí é estado de necessidade, né? Segundo, tem que ser razoável, tem que pôr numa balança, tem que questionar, é razoável eu matar alguém para não morrer? Veja, eu tenho a concepção, essa é a minha concepção, acho que a maioria das pessoas pensa assim, que deve ser uma coisa terrível matar alguém, né? A gente não quer matar ninguém, mas talvez seja a única forma, né? Se eu estiver numa situação dessa situação aí, ou eu morro ou eu mato, aí talvez eu mate, né? O instinto que fala mais alto, né? De qualquer maneira, você tem... Aliás, eu estava vendo uma biografia, né? Assisti essa biografia do músico George Harrison, dos Beatles, né? E ele foi atacado, né? Já bem mais velho, um sujeito entrou louco, provavelmente, entrou na casa dele lá,
e para agredi-lo, para matá-lo, ver se pode, né? Ele pegou ele e a esposa, ele tentou levar, contornar, o cara agrediu, tá? É a esposa, ela disse, eu peguei um pedaço, não sei o que, comecei a acertar na cabeça do cara. O cara não morreu, ficou todo machucado, né? Mas ela na biografia diz, pô, eu não sabia o que fazer. É que aí não é um estado de necessidade, é uma legítima defesa que a gente já vai, porque houve um ataque, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes, numa situação normal, a gente não imagina, não, jamais faria isso. Mas às vezes é razoável agir assim, né? E, além disso, a gente precisa conhecer a situação que leva ao estado de necessidade, né? Eu tenho que perceber que eu estou em perigo, ou pelo menos imaginar que eu estou em perigo, senão não é estado de necessidade. Todas essas características você vai encontrar no artigo 24. Porque eu disse para vocês que as excludentes de ilicitude estão no artigo 23, estão mesmo, estão listados. Mas o artigo 24 explica, do jeito que eu expliquei aqui, com outras palavras, o que seria o estado de necessidade, né? E o estado de necessidade é aí do artigo 24. Compreendido? Se cair na prova, pega o 24, destrincha, tenta explicar, mais ou menos como eu expliquei, que aí você mostra a caracterização do estado de necessidade. Ok? Vamos voltar para a tela? Dá uma olhadinha. A segunda excludente de ilicitude, das mais relevantes, né? Aliás, é a que mais cai, sem dúvida nenhuma, é a legítima defesa. A legítima defesa, ela cai com muita frequência. Com muita frequência cai uma legítima defesa. A legítima defesa, a gente já pode afirmar que é um contra-ataque. Então, legítima defesa é um contra-ataque. Na verdade, as pessoas não agem em legítima defesa. O correto seria dizer que as pessoas reagem em legítima defesa. A legítima defesa não é uma ação. A legítima defesa é uma reação. As pessoas reagem em legítima defesa, né? Então, alguém que foi agredido, que está sendo agredido, melhor dizendo, tem o direito de reagir e impedir aquela agressão, não é? Para que a gente entenda bem uma legítima defesa, nós precisamos pensar em dois pontos. Qual é o tipo de agressão que cabe à legítima defesa, qual é o tipo de ataque, né? Qual é o ataque que eu posso me defender e de que forma eu posso me defender, né? De que maneira eu posso me defender, com que instrumentos eu posso me defender. Eu tenho que ver, em outras palavras, que tipo de ação cabe legítima defesa e de que tipo de reação eu posso ter, né? Então, primeiro, a ação. A ação. A legítima defesa, para eu reagir em legítima defesa, eu tenho que ter uma agressão humana. Uma agressão humana. Eu só posso reagir de uma agressão humana. A agressão não se confunde com provocação. A agressão não se confunde com provocação, né? Eu não posso agir em legítima defesa de uma provocação. Eu fui provocado, portanto, eu reajo em legítima defesa. Não. Tem que ser agredido. Uma agressão é um efetivo ataque. O sujeito parte para cima, ele parte para a ignorância, ele ataca. O efetivo ataque é a agressão que cabe legítima defesa. E essa agressão tem que ser humana, ou seja, ela tem que partir do ser humano. Já falei em algumas oportunidades e repito, imaginem que você está passando pela rua e vem lá alguém que está passeando com um cachorro e o cachorro se desprende da coleira, sei lá, e vem te atacar, né? E aí você, para se defender, mata o cachorro. E o dono do cachorro fica alucinado com isso e te processa. Você pode alegar legítima defesa por conta disso? Não. Por quê? Porque a agressão não foi humana. Então, aí, nesse caso, tecnicamente falando, você deve alegar o estado de necessidade, porque a agressão não foi humana. Você estava numa situação de perigo e, para se livrar dessa situação de perigo, você teve uma conduta lesiva.
ok? Mas, no mesmo caso, o sujeito está passando com o cachorro. Quando o dono do cachorro solta o cachorro e acaba instigando o cachorro para te atacar, né? Pega, pega! E aí o cachorro te agride. E você, para se defender, mata o cachorro. O dono do cachorro te processa e você alega legítima defesa. Nesse segundo caso, é sim legítima defesa. Por quê? Porque você foi agredido por um ser humano. Nesse segundo item, nessa segunda hipótese, o cachorro não te agrediu. O cachorro era um instrumento do ser humano. Ao invés do ser humano te dar uma facada, ele simplesmente jogou o cachorro em cima de você. Mas a agressão veio do ser humano, e quando a agressão é humana, cabe a legítima defesa, ok? E vale destacar que não importa a condição psíquica do ser humano. Ou seja, se for um louco que me atacar e se for um bêbado que me atacar, cabe legítima defesa? Claro que cabe, porque a agressão continua sendo humana, não importando a condição psíquica, não importa a idade. E se um menor de 18 anos se atacar, você pode reagir? Claro, porque é uma agressão humana, e da agressão humana cabe a reação em legítima defesa. Essa agressão humana tem que ser injusta. Uma agressão humana injusta, ou seja, uma agressão gratuita, totalmente sem embasamento nenhum, né? Uma agressão totalmente fora de prumo. Então, dessa agressão eu posso me defender. Mas há agressões justas, baseadas em lei, baseadas em ordem judicial. Então, por exemplo, o oficial de justiça está lá para fazer o despejo, o oficial de justiça está lá para fazer a reintegração de posse. Aí, para me defender o meu patrimônio, eu reajo. Não posso, porque a agressão ali é uma agressão, mas é uma agressão justa. Uma agressão justa. Então, eu não posso reagir de uma agressão justa. Tem que ser uma agressão humana injusta. Outro item, tem que ser atual ou iminente. Então, eu tenho que estar sendo agredido ou na iminência de ser agredido. Não preciso esperar o sujeito me agredir para reagir, né? Se eu estou na iminência, o sujeito já fez menção, já partiu para me agredir antes de ser agredido, eu já posso reagir. Mas veja, se a agressão já acabou, acabou a reação, né? Porque legítima defesa não é uma... A legítima defesa ela não é um instrumento de vingança, não é uma forma de se vingar. Ah, ele me agrediu, então eu tenho o direito de agredi-lo. Não. A legítima defesa é uma forma de conter a agressão, né? Então, se o sujeito me bate, eu reajo para que ele pare de me bater. Se ele pretende me bater, eu já tenho essa reação antes, né? Impedindo que ele me bata, decide prosseguir, né? Mas se o sujeito já parou de me bater, eu não tenho mais o direito de reagir. Guardem isso. E essa agressão humana injusta, atual ou iminente, tem que ser também uma ameaça a um direito. Ameaça a um direito próprio ou um direito de terceiro. Não é? No problema anterior, que nós vimos na aula passada, nós vimos lá que o nosso cliente reagiu em legítima defesa da agressão da sobrinha. Vocês se lembram, né, do Patrick, que era o nosso cliente, e a sobrinha era a Natália, e o namorado Lauro estava agredindo a Natália. E para defender a Natália é que o Patrick agiu. Então isso era uma legítima defesa de terceiro. A legítima defesa protege um direito próprio de terceiro, e qualquer direito. A vida, a integridade física, o patrimônio, a sexualidade, qualquer direito pode ser defendido em legítima defesa. Então, a ação é assim. E a reação? A reação tem que ser com
os meios necessários e com a devida moderação, né? Meios necessários e a devida moderação, né? Os meios necessários são aqueles meios que sejam eficientes e suficientes. Eficientes e suficientes para conter a agressão. Eficientes e também suficientes para conter a agressão, né? Então veja, se um sujeito me dá um soco, eu pego uma metralhadora e dou uma metralhada nele, ele vai parar de me agredir? Vai. Então esse meio é eficiente? Sim, mas é muito mais, muito além da suficiência, né? Então vejam, não existe uma fita métrica, não existe uma régua para dizer, ele te deu um soco, você tem que dar um soco, ele te deu uma facada, você tem que dar uma facada. Não, não é? Tudo depende das circunstâncias, né? O sujeito me deu um soco, eu dou um soco nele, mas se o sujeito ele é um lutador de MMA, eu não vou dar soco nele não, porque senão eu vou morrer, né? Então tem que usar uma arma, às vezes é um meio necessário, tem que ser analisado caso a caso, né? E moderado, tem que ser com moderação, usar os meios necessários e com moderação. O limite da moderação é a própria agressão. Enquanto a gente está sendo agredido, ele pode reagir. Se a agressão já acabou, ele pode acabar a reação, né? Também a legítima defesa foi prevista na legislação, não só no artigo 23, ao ser mencionado no rol de excludentes de licitude, mas precisamente no artigo 25. Então, o artigo 25 ele caracteriza ali completamente a legítima defesa. O artigo 25 traz essas regras todas. Compreendido? Muito bem. Mais uma outra excludente, dá uma olhada na tela. A próxima excludente é aquela que está também lá no artigo no artigo 23, né? Que é o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Então, o que é o estrito cumprimento do dever legal? Também excludente aí, né? Importante. Quem age no estrito cumprimento do dever legal é o agente público, é aquele que age por força de lei. A lei determina que ele haja e ele age por força de lei, não é? Então o policial, quando prende, ele está agredindo uma pessoa. Isso é fato, né? O policial, ao prender, ele agride. Sem entrar no mérito se a pessoa merecia ou não merecia ser presa, né? Mas o policial, quando prende, ele está ferindo o direito de ir e vir daquela pessoa, né? Mas o agente ele não responde porque ele está no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, a lei está impondo a ele uma atitude, né? Ele tem que agir por força de lei e ele age, né? Veja que a lei fala estrito cumprimento, a lei não fala exagerado cumprimento, né? Porque às vezes o agente público ele exagera, não é? Ele exagera, ele passa dos limites. Eu não estou falando do agente público que mata, que rouba, porque o agente público que mata pratica homicídio, que rouba pratica roubo, né? Eu estou falando do agente público que exagera no cumprimento de lei. Esse agente público vai responder por abuso de autoridade, ok? Porque a lei fala estrito cumprimento do dever legal. Vale destacar que, por exemplo, se eu estou na rua, eu não sou policial, tá? Então, se eu estou na rua, parado no trânsito, e eu vejo que o motorista da frente está sendo assaltado, então eu pego a minha arma, que eu sou, né, tenho a licença, tenho porte, tenho tudo, eu mato o assaltante, eu estou na legítima defesa de terceiro,
tudo bem? Mas se eu for policial, não é legítima defesa de terceiro. É estrito cumprimento do dever legal, porque é uma regra específica que prevalece sobre a regra genérica, né? Então, a regra específica, só para agente público, é o estrito cumprimento do dever legal. Ah, então o policial tem o dever de matar um ladrão? Não. O policial tem o dever de agir, tem o dever de impedir aquele assalto, tem o dever de proteger aquele cidadão. E talvez seja essa a única forma. Correto? E a última excludente de ilicitude do artigo 23 é essa aqui, ó, dá uma olhada. É o exercício regular do direito. Exercício regular do direito, né? Então, exercício do regular do direito, qualquer uma das pessoas, qualquer um qualquer cidadão, né, ele tem ali o exercício regular do direito, né? Todos nós temos direitos, né? Nós podemos exercer os nossos direitos de duas maneiras, regularmente ou irregularmente, né? Explico. Por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, é um direito inalienável do ser humano, né? Direito de ir e vir. E como eu tenho habilitação para dirigir veículo automotor, eu tenho o direito de ir e vir de carro, de moto, né? E, enfim. Então eu pego a minha scooter, saio aqui do Legale, que fica no centro de São Paulo, para quem não conhece, né? Muito próximo aqui da Praça da República, né? No finalzinho da Consolação, aqui ligando a Avenida Paulista. Estamos muito bem localizados, né? Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú. Para você que eventualmente não conhece a cidade de São Paulo, saiba que ela é linda, linda. E apavorante também. Apavorante, né? Porque realmente essa metrópole é um mundo aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, que é mais do que todos os habitantes de Portugal, só na cidade de São Paulo, né? Ou na Suécia, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, ou na Croácia, que tem 4 milhões de habitantes. Então é quase a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é quase a Suécia junto com a Croácia, vamos dizer assim. Só na cidade de São Paulo. Então aqui é apavorante, é muito difícil controlar essa cidade, né? E essa cidade, ela agrega povos do mundo inteiro e pessoas do Brasil inteiro. Então realmente a nossa cidade é fantástica, né? O Brasil é fantástico, mas a nossa cidade também é fantástica. Pena é que tem muitos problemas, é muito difícil de conter. Bom, enfim, estava dizendo tudo isso porque eu estava aqui, então, no Legale, peguei a minha scooter, fui em direção lá à minha casa, meu apartamento, que fica mais ou menos um raio de uns 8 quilômetros aqui do centro, 6 quilômetros, mais ou menos, do centro, aqui do Legale, né? E fui e esqueci um documento aqui. Será que eu posso voltar na mesma mão de direção que eu fui? Então, olha, veja, eu tenho uma avenida que é mão única indo para lá. Aí eu posso fazer meia volta e na mesma mão voltar? Não. Na verdade eu posso. Na verdade eu posso. Posso ser muito louco lá, entrar lá e andar no contrafluxo, correto? Mas essa minha atitude é irregular. É um exercício irregular do meu direito. E é claro que por conta desse exercício irregular, eu posso ser multado, eu posso até mesmo praticar crime, eu posso ser acusado de crime, né? Porque a minha conduta, ela pode chegar a ser uma atitude criminosa. Compreendido? Então, os direitos, de uma maneira geral, podem ser exercidos de duas formas, regularmente ou irregularmente. Essa é a ideia, né? Se eu agir regularmente, eu não posso ser punido por nada, porque eu estou fazendo o que a lei me permite fazer. É um exercício regular. Mas se, por outro lado, eu exercer o meu direito, é um direito meu, mas eu exerço esse direito de forma irregular, eu posso arcar com as consequências. Alguns exemplos. O médico,
ele tem o direito de fazer uma cirurgia. E o médico, quando ele corta uma pessoa, quando ele faz uma incisão, ele está praticando lesões corporais. É um fato típico de lesões corporais. Mas não será ilícito porque ele não está, ele está agindo em exercício regular do seu direito, da sua profissão, da sua atividade médica, né? Então ele não responde por crime. Mas o médico que vai fazer uma cirurgia tem que seguir um padrão da medicina, tem que seguir um procedimento próprio para aquilo. E o médico não pode fazer a cirurgia da cabeça dele, o que ele achar que deva fazer. Se o médico agir da cabeça dele, o exercício é irregular, ele pode responder pelo que ele causar, ok? Na prática do esporte, tem esporte que é de contato, né? Uma luta, por exemplo, o sujeito tem que bater no outro e quanto mais forte bater, melhor, o cara é melhor, né? Então tem gente que machuca outras pessoas, tem gente que já matou outras pessoas no ringue. Exercício regular, né? Porém, senhores, também o esporte tem regras. Enquanto eu estou dentro das regras do desporto, tá ótimo, né? Mas se eu extrapolei as regras do desporto, aí o exercício se torna irregular e eu posso arcar com as consequências. Um último exemplo, os ofendículos. O que são ofendículos? Ofendículos são proteções à propriedade, cacos de vidro em cima do muro, lanças no portão, cerca eletrificada, isso são ofendículos, né? A utilização de ofendículos é regular. Eu posso usar de ofendículos para proteger a minha propriedade? Claro, mas também tem regra. Tem o direito de vizinhança. Um ofendículo nunca é num murinho baixo. Alguém pode se machucar, tem que ser um muro alto. Um ofendículo é sempre ostensivo. Quando eu vejo cacos de vidro, quando eu vejo lanças, eu vejo que aquilo pode machucar. Mas uma cerca eletrificada, por exemplo, não é ostensiva. Por isso eu preciso tornar ostensiva. A lei determina que eu coloque placa avisando do perigo, né, e até símbolos de perigo ali. E se eu fizer um ofendículo que eu criei lá, uma forma, aí o exercício é irregular, eu responderei, né? Damásio chama os ofendículos de legítima defesa pré-ordenada. Também é uma questão que já caiu na OAB, né? Usar de ofendículos é regular, desde que siga todo o padrão, mas Damásio chama de legítima defesa pré-ordenada. Ok? Bom, essa foi uma noção aí geral sobre as excludentes de ilicitude, né? Vamos falar agora das excludentes de culpabilidade, explicando para vocês o que é culpabilidade. Mudamos de assunto. Culpabilidade, dá uma olhada. Excludentes de culpabilidade. Culpabilidade em si, né, a palavra culpabilidade, ela significa, é sinônimo de responsabilidade, né? Então, culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Tanto é que quando eu digo e questiono quem é o culpado, eu quero saber quem é o responsável. Quem é o culpado? Quem é o responsável, né? O mordomo é o culpado. Ele é o responsável. E existe uma máxima prevista no artigo 29 do Código Penal, 29 do Código Penal, que diz mais ou menos isso, ó, dá uma olhada. Em direito penal, cada um receberá uma pena na medida da sua culpabilidade, na medida da sua culpabilidade. Então, modernamente, claro que há a corrente contrária a isso, né? Mas modernamente, culpabilidade é um pressuposto da pena. Eu analiso a culpabilidade para saber da pena. Se o sujeito tem ou não tem responsabilidade e qual é o grau da sua responsabilidade, né? Porque dependendo do grau da sua responsabilidade, ou seja, da sua culpabilidade, ele pode ter mais pena ou menos pena. Lembre-se, o artigo 29 diz, cada um receberá uma pena na medida da sua culpabilidade. Assim sendo, a pena sempre tem que ser equivalente à responsabilidade do agente. Dá uma olhada.
Se o agente foi muito responsável, ele receberá muita pena. Por outro lado, se o agente foi pouco responsável, né, a responsabilidade dele é menor, né, então ele receberá pouca pena. Por fim, se o agente não foi nada responsável, nenhuma responsabilidade, não tem responsabilidade, ele não receberá pena, ok? Isso traz aqui um brocardo importantíssimo para todos nós, que diz nulla poena sine culpa. Nulla poena sine culpa. Não há pena sem culpa. Essa é a tradução literal. Nulla poena sine culpa. Não há pena sem culpa. Nulla poena sine culpa. Não há pena sem culpa. Se o sujeito não tiver culpa, ele não poderá ter pena. Não teve culpa, não pode ter pena. Essa é a regra, ok? E se ele não tem pena, ele deve ser absolvido. Será um caso de absolvição. Perfeito? Mas aí é que está. Como é que eu vou saber, no caso concreto, se o sujeito tem ou não tem culpa? Se ele tem ou não tem responsabilidade? Bom, primeiramente, a culpabilidade ela só é avaliada se eu tiver materialidade e autoria. Né? Então eu tenho que ter essa caracterização de materialidade e autoria. Materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração, então eu preciso ter essa certeza, e além disso eu tenho que ter autoria, né? Quem foi ali o responsável, né? Quem foi o autor. Né? Então eu tenho que ter isso, porque se o sujeito não foi autor, né, não tem nada que prove, tem falta de provas, não sabe se foi ele, se não foi, ele não pode, não analisa a culpa dele. Só analisa a culpa de quem foi autor. Guardem isso, né? Bom, para saber se uma pessoa tem ou não tem responsabilidade, são 3 elementos. A culpabilidade é formada por 3 elementos. E 3 elementos cumulativos. Dá uma olhadinha. Então, são 3 os elementos da culpabilidade. 3 elementos da culpabilidade. Quais sejam? O primeiro deles, capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento. O segundo, potencial consciência da ilicitude. Então, além da capacidade de discernimento, temos que ter a potencial consciência da ilicitude, ok? E também teremos que ter a exigibilidade de conduta diversa. Então, são 3 os elementos. Capacidade de discernimento, potencial consciência da ilicitude e, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Esses são os 3 elementos da culpa. Compreendido? Muito bem, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, o primeiro elemento da culpabilidade é a capacidade de discernimento. O que é a capacidade de discernimento? É o poder de se autoconduzir, o poder de saber o que é certo ou errado. É a imputabilidade. Então, o sujeito, para ter responsabilidade criminal, ele tem que ser imputável, ok? Então, por exemplo, se o sujeito tem uma doença mental, ele pode não ser imputável. Pode não ser imputável, né? Por quê? Porque nós temos que ver se aquela doença mental, primeiro, ela existe, que às vezes é só uma aparência de que o sujeito é doente, mas às vezes ele não é doente. Segundo, se ela existe, qual é o grau e se aquilo afeta a capacidade de discernimento.
Porque há doenças mentais que não afetam a capacidade de discernimento. Pode vir o perito e dizer, realmente ele tem um problema, o problema mental dele é esse, mas isso não impediu ele de saber que estava fazendo algo errado, de saber que estava praticando um crime. Logo, ele tem culpa. Agora, por outro lado, há doenças mentais que possam realmente impedir a capacidade de discernimento. O sujeito não consegue saber o que está fazendo, né? A doença é tão incisiva, tão forte, que o sujeito não sabe o que está praticando, né? Se ele não sabe, ele não tem a capacidade de discernimento, logo ele não tem culpa. Para tudo isso, é necessário, então, uma perícia. Perícia é essa que se denomina incidente de insanidade mental. Então, tem que ser feito um incidente de insanidade mental, né? E o incidente, essa perícia, vai avaliar se na época do crime, o sujeito sabia ou não sabia o que estava fazendo. Se na época do crime ele sabia ou não sabia o que estava fazendo. Se o perito, a perícia, ela pode concluir por 3 possibilidades. Então, a primeira, pode concluir que na época do crime, ou a gente não era doente, ou era doente, mas a doença não interferia em nada na capacidade de discernimento. Portanto, ele tem culpa. Tem culpa porque ele tinha plena capacidade de discernimento, né? Com ou sem aquela doença, ele tinha capacidade de discernimento, ok? Mas, por outro lado, a perícia pode concluir que não, na época do crime ele não tinha nenhuma capacidade de discernimento, 0 capacidade de discernimento, porque ele tinha uma doença, essa doença impedia completamente, totalmente de entender o caráter ilícito. Então aí ele não tem culpa. E se ele não tem culpa, ele não tem pena, lembra? Então ele deve ser absolvido. Só que nesse caso nós temos uma chamada absolvição imprópria. O que é absolvição imprópria? O réu ele é absolvido, a sentença é absolutória, não gera reincidência, nada, uma sentença absolutória, mas o agente terá que se tratar. Uma sentença absolutória em que o agente terá que se tratar. Obrigatoriamente ele tem que submeter a uma medida de segurança. Isso que é uma absolvição imprópria, que é para o doente mental, né? Compreendido? E a terceira possibilidade, bastante interessante, é que a perícia constate que na época do crime o sujeito era parcialmente, veja, ele nem era completamente capaz e nem era completamente incapaz. Ele era parcialmente capaz ou incapaz, parcialmente capaz ou incapaz de entender o caráter ilícito, né? Então aí nós temos aquilo que se chama de semi-imputável, né? E qual seria a solução, hein? O sujeito é condenado, o sujeito é absolvido, qual é a solução? Condenado. Isso, claro, se tiver outros elementos, né? Mas ele é condenado. Por quê? Porque ele tem culpa. Parcial, mas ele tem culpa. Sempre a gente tem que analisar a medida da culpabilidade. Então, se o sujeito tem culpa total, tem pena total. O sujeito não tem culpa nenhuma, não tem pena nenhuma. O sujeito tem meia culpa, porque ele é parcialmente capaz ou incapaz. Ele terá meia pena. Então, uma pena reduzida. Mas é uma pena, sim. Ok? Bom, teria outros tantos elementos, isso você vai ter que ver, e até, como a gente tem dito em todas as aulas, né, estudar um pouquinho mais o assunto, ver outros temas, né, dentro desses conceitos, mas teriam outros elementos aí que poderiam afastar a capacidade de discernimento. Ok? O segundo elemento, então, qual que é? Dá uma olhada. Então, o primeiro a gente viu, o primeiro é, sim, a capacidade de discernimento, né, conforme a gente falou, e o segundo é a potencial consciência da ilicitude, né, potencial consciência da ilicitude. E o que seria a potencial consciência da ilicitude? Vejam só,
Às vezes o sujeito está no pleno gozo das suas faculdades mentais, sabe bem o que é certo, sabe bem o que é errado, né? Mas não sabe que está praticando um crime. Então os erros entram aqui, que cai demais na prova, fiquem atentos, cai muito, né? Erro, uma pessoa foi induzida a erro, né? Uma outra pessoa, um terceiro, induziu a gente a erro, ele nem imaginava que estava cometendo um crime, né? Ele está no pleno gozo das suas faculdades mentais, mas ele não tem a consciência do ilícito. E quem não tem a consciência do ilícito não responde criminalmente. Ok? Um dos casos mais emblemáticos e que tem caído demais em prova é o erro de tipo. Erro de tipo, o que seria o erro de tipo? No erro de tipo, o sujeito pratica o tipo penal, a conduta dele se enquadra perfeitamente no tipo penal, mas ele não tem ali a condição de saber que estava praticando um crime, porque ele tem um erro sobre um dos elementos do tipo penal, né? Um exemplo para os senhores, que já caiu em prova. O sujeito, ele foi numa festa, que só podiam entrar pessoas maiores de 18 anos, lá ele conheceu uma moça, lá ele se enroscou com a moça, foi lá para um canto, transaram, né? Depois ele ficou sabendo que a moça tinha 13 anos. 13. O que estava lá? Documento falso, alguma coisa, estava lá, 13 anos. O Código Penal, artigo 217-A, diz que é estupro de vulnerável, ter a relação sexual ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, o que ele fez? Ele praticou esse tipo, ele teve a relação sexual, não constrangeu, com menor de 14 anos, ok? Então, ele praticou o tipo penal de estupro de vulnerável, mas ele se confundiu com o quê? Com a vulnerável, não imaginava que estava com um vulnerável. Imaginou que tinha mais de 14 anos, né? E, portanto, não era mais vulnerável. Então, é um erro de tipo. O sujeito sabe bem, tem capacidade de discernimento, mas não tinha consciência da ilicitude. E, por isso, não tem culpa. E, não tendo culpa, não tem pena. Então, a análise são vários os fatores, temos a obediência hierárquica, o erro de proibição, como eu mencionei, o erro de tipo, entra tudo aí, né? E o último elemento da culpabilidade é esse aqui, ó. É a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. O que nós temos aqui na exigibilidade de conduta diversa, né? Então, vejam só, para que alguém responda criminalmente, esse alguém tem que ter opção de escolha. A exigibilidade de conduta diversa é exatamente isso, é a opção de escolha. O sujeito poderia optar entre praticar o crime ou não praticar o crime. E ele acabou optando por praticar o crime. Essa pessoa que tem entre praticar o crime ou não, essa tem culpa, porque é exigível dela. Eu posso exigir dela outra conduta. Ela tinha outra alternativa. Por que ela resolveu praticar o crime se ela tinha outra alternativa, né? Então, posso dizer que era exigível outra conduta, né? Mas há pessoas que não têm opção de escolha. Isso mesmo, senhores. Há pessoas que a única coisa que resta é praticar o crime, não tem outra alternativa. Por exemplo, quem foi coagido, quem sofreu uma coação moral irresistível, né? Então, se o sujeito sofreu uma coação moral irresistível, ele não pode ser punido, né? Por quê? Porque ele não tinha culpa. Não tem culpa por quê? Porque não é exigível dele outra conduta. É inexigível outra conduta, né? Já caiu também em prova situação do sujeito que foi obrigado a praticar o tráfico de drogas. O traficante impôs, ou você pratica, ou você vai ter isso, ter aquilo.
né? E o sujeito, com medo, praticou o tráfico de drogas. Então, ele não era responsável. Ele praticou um fato típico ilícito, um crime, mas ele não era responsável pelos seus atos. Quem coagiu é que responderia pelo tráfico de drogas, não quem foi coagido. Porque qualquer pessoa na mesma situação, se você se coloca na mesma situação, você faria o mesmo. Compreendido? É inexigível uma conduta diversa. Esses são os elementos da culpabilidade. E eu chamo a atenção dos senhores para muitos artigos, hein? Olha só, se a gente parar para ver, a questão da culpabilidade, ela está prevista no artigo 20, 21, 22, aí pula as excludentes de ilicitude e volta no 26, 27 e 28. Então são muitos artigos, né, 6 artigos aí tratando só de culpabilidade, outros elementos aí, né? E é um assunto de extrema relevância e por isso nós vamos voltar tanto nas excludentes de ilicitude quanto nas excludentes de culpabilidade. Compreendido? Legal? Muito bem. Então agora nós vamos começar a segunda etapa da nossa aula, falando do exercício. Esse aqui, ó, dá uma olhada. Então nós vamos falar agora do exercício de número 4. Exercício de número 4. O exercício 4 da sua apostila. O exercício 4 da sua apostila. Antes da gente ler aqui com vocês o exercício número 4, da gente buscar as soluções, né? Devo lembrar, como eu tenho feito nas outras aulas, que se você não fez o exercício 4, se você não fez ali o raio-x e o esqueleto do exercício 4, acho que você deveria pausar o vídeo, tentar resolver, sim, tenta resolver, é importante, isso vai ajudá-lo demais na sua capacitação aqui, se esforça, né, tenta mesmo, e depois aí você vem para a explicação, né, porque aí você vai perceber onde você errou, onde você deixou de errar, né. Se você simplesmente pegar a explicação, você não tentou, portanto você não errou nada. Né? Não adianta dizer, eu não sabia mesmo, não sabia de nada. Calma, você nem foi atrás, você nem tentou, precisa tentar. Né? E isso vai ser uma capacitação gigantesca para vocês, ok? Abriram a apostila aí? Então vamos dar uma olhada no problema número 4. De olho na tela. Então o problema número 4 diz assim: em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro, Lauro, 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de uma outra empresa que está situada no mesmo prédio em que fica o seu local de trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente da sua concordância. Confiante em sua decisão, resolveu adquirir arma de fogo. Olha, ele adquiriu arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto, e a registrou, tornando-a regular. Quer dizer, não dá para falar nada da arma de fogo, né? Precisando que alguém o substituísse no local do trabalho, no dia do crime, narrou sua intenção criminosa para José, melhor amigo com quem trabalha. Melhor amigo nada, uma traíra o José, vocês vão ver, né? Melhor amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria a manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Não queria lesar de forma nenhuma. Ainda esclareceu a José que alugar um quarto em um hotel e comprara uma mordaça para evitar que Maria gritasse e os fatos forem descobertos. Quando Lauro saía de casa, em seu carro, para encontrar Maria,
foi surpreendido por viatura da Polícia Militar, que havia sido alertada por José sobre o crime prestes a acontecer. Ok? Desculpem. O crime prestes a acontecer. Sendo efetuada a prisão de Lauro em flagrante. Em sede policial, Maria foi ouvida afirmando, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos. Então, Maria tinha 17 anos. E que Lauro sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Após receber os autos e considerando que o delito possuía autorização, detido, possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou Lauro apenas por estupro qualificado, previsto no artigo 213, parágrafo 1º, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal, 14.2 do Código Penal, que é tentativa, tentativa de estupro qualificado, com a aplicação do artigo 61, inciso 2º, a linha F, que é uma agravante genérica, todos do Código Penal. O processo teve regular prosseguimento, mas em razão da demora para a realização da instrução, Lauro foi colocado em liberdade. Então o juiz relaxou a prisão ali. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou suas declarações em sede policial e disse que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido seu documento de identificação para confirmar apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento, para demonstrar que de fato era Maria. José foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, o amigo lá do Jomo, o muito amigo, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado. E apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado porque o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima. Não conhecia a vítima na primeira audiência. Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo, demonstrando o potencial lesivo e a folha de antecedentes criminais, sem outras anotações. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada a manifestação requerendo condenação nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada em 4 de setembro de 2018, ok? Terça-feira, muito importante isso, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado ou advogada de Lauro, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição. Correto? Muito bem. Um problema bacana aí, um problema de assuntos corriqueiros, uma peça muito importante que você sempre deve saber fazer, que ela cai demais na prova, Mas num primeiro momento, quando você acaba de fazer a leitura, e esse é um problema muito grande, enorme, cheio de detalhes,
Às vezes, quando a gente acaba de fazer a leitura do problema, a verdade é que a gente já até esquece o que estava lá no começo do problema, né? Isso pode acontecer com os senhores, né? Eu já até esqueci o que estava no começo. Bom, para isso nós temos o raio-x, que vai extrair do problema alguns dados essenciais, alguns dados importantes que vão nos ajudar a entender qual é o caminho certo, qual é a peça, quais são as teses, né, que nós vamos utilizar. Esse raio-x é um fichamento. É como se o próprio Lauro ou os familiares do Lauro estivessem sentados neste momento na sala de reunião do seu escritório ali com você e tirando informações. Olha, aconteceu isso, aquilo, e você vai anotando tudo isso, os pontos principais, né? Você vai anotando, né? Isso daí é bastante relevante. Então, não vamos tentar adivinhar, não vamos ficar parado olhando e falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, você não acha nada. Você tem que ter certeza. E para ter certeza, anotando. Então nós vamos fazer primeiramente o raio-x com as anotações e depois nós vamos para o esqueleto. E isso é que vai te dar sustentação. Vamos lá, raio-x. Raio-x, análise do problema, né? Vamos fazer aqui o raio-x fazendo primeiramente análise do problema. Qual que seria o raio-x aqui? Quem é o nosso cliente, né? Esse é o primeiro questionamento. É Lauro. Veja que o problema fala de Lauro, José, Maria, né? Mas o seu cliente é o Lauro. Ele está na condição de réu ou de vítima? De réu, né? Réu. E ele está preso ou ele está solto? Já esteve preso, agora está solto, né? O problema deixa claro isso, que como a audiência estava demorando para acontecer, tal, então solto. Ele está sendo acusado de que crime? De que crime ele está sendo acusado? De que infração? Então eu vou voltar aqui com os senhores para lembrar, né, que quando foi feita a denúncia, o Ministério Público denunciou o Lauro por estupro qualificado. Artigo 213, parágrafo 1º, combinado com o 14.2. 213, combinado com o 14.2, ok? Então vejam só, abram, por gentileza, o seu Código Penal. Abram o seu Código Penal no artigo 213. Vamos ver a pena em abstrato para isso. Muito bem. Olhem aí, artigo 213. O artigo 213, ele diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aqui a pena é de 6 a 10 anos de reclusão. Mas ele está inserido no parágrafo 1º, né? Então ele diz assim: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, que não é o caso, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, claro, né? Ali tem que ser nessa faixa, menos que 14 ela seria estupro de vulnerável, mais de 18 anos não entraria aqui. Ela afirmou que tinha 17 anos, então a pena muda, né? A pena é de 8 a 12 anos, por isso que é chamado de estupro qualificado, né? Estupro qualificado, de forma tentada, tentativa de estupro, né? Tentativa de estupro por conta da tentativa de estupro teria uma redução de pena. Então, se eu pensar e falar para vocês qual é a pena máxima deste crime, qual é a pena máxima de uma tentativa de estupro qualificado dessa forma? Eu teria que pegar a pena máxima, que é 12 anos,
e reduzir o mínimo possível, né? Numa tentativa você reduz a pena de quanto? De 1/3 a 2/3, não é isso? Então, para que eu fique com o máximo, com a pena mais alta, eu terei que reduzir apenas de 1/3. 12 anos reduzido de 1/3, a pena máxima ficaria em 8 anos. Pena máxima em 8 anos, ok? Isso é o que nós vamos colocar agora no item 5 aqui, ó, dá uma olhada. Então, qual é a pena em abstrato? Né? Nós vimos que a pena em abstrato é de 8 a 12 anos, reduzida de 1/3 a 2/3. Pode colocar assim, né? É de 8 a 12 anos, reduzida de 1/3 a 2/3. E para eu saber a pena máxima, eu olho aqui e vejo que é 12 anos reduzido de 1/3, logo 8 anos é a pena máxima para este crime, né? A pena em concreto seria o item 6? Não há pena em concreto, não foi nem condenado nem absolvido. Rito, como é que eu sei o rito? Eu devo, primeiramente, ver se é G-crime. Essa é a primeira coisa, estudamos isso em outra aula, né? Então a primeira coisa é verificar se é G-crime, se é uma infração de menor potencial ofensivo. Não é uma infração de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo é até 2 anos, aqui é muito mais que isso, né? Pode chegar a 8, conforme a gente viu. Segundo, nós olhamos se é um procedimento especial, né? Então temos que ver se se trata de um procedimento especial. E não é, porque ele não se enquadra em nenhum daqueles 5. Não é júri, nem funcionário público, nem honra, nem propriedade material, nem drogas. Não se enquadra em nenhum dos 5. Então só sobrou o ordinário e sumário, e no caso o ordinário, né? Porque toda vez que a pena máxima for maior ou igual a 4 anos, é o ordinário, ok? Muito bem. E qual seria o tipo de ação penal? Dá uma olhada. Então, o próximo item, ação penal. Ação penal, né? Como é que a gente sabe ação penal? Nós olhamos no artigo do crime, nos artigos seguintes. Se falar lá, procede-se mediante queixa, mediante representação, é que a ação é pública condicionada à representação, requisição. Se disser procede-se mediante queixa, a ação é privada. Se não falar nada, silêncio total, a ação seria pública incondicionada. Aqui, o legislador, inclusive, ele fugiu um pouco à regra. Por quê? Porque antigamente, bem antigamente, o estupro era de ação privada. Em 2009, houve uma mudança e o estupro, em regra geral, passou a ser de ação pública condicionada, ação pública condicionada, e quando a vítima fosse menor de 18 anos ou vulnerável, pública incondicionada. Isso, regra do artigo 225. O estupro está no 213 e lá no artigo 225 é que fala isso, né? Uma mudança que ocorreu na lei no dia 24 de setembro de 2018, dia 24 de setembro de 2018, se o seu Vadimeco é anterior, é do outro ano, ou se o seu Vadimeco está escrito 2018, não tem essa regra, né? Essa regra só vai para Vadimecums com o nome 2019, ok? Senão não tem. Bom, essa mudança em 24 de setembro de 2018 fez com que acabasse a ação pública condicionada aqui. A nova redação do artigo 225 diz que todos os crimes aqui sexuais são de ação pública incondicionada. Então, por expressa definição legal, né, por conta da lei, a ação é pública incondicionada, artigo 225, atual redação do artigo 225, ok? E o último item do raio-x, dá uma olhada. O último item do raio-x é se o problema apresenta datas, idade, né?
e apresenta. Vamos voltar lá para mostrar para vocês que a primeira data que aparece é a data dos fatos, aqui ó, 3 de outubro de 2016, coloca lá, data dos fatos, essa daqui. Mostra que o Lauro tinha 33 anos, depois vai falar que a Maria tinha 17, embora sem comprovação, né? Aqui mais não tem data, aqui fala do José, não fala a idade do José, e aqui fala a idade da Maria, 17, aí não fala mais data nenhuma de audiência nem nada, mas depois fala a data da intimação. Essa é a data mais valiosa, sem dúvida nenhuma, é a data que valia ponto na prova, tá? Então, a defesa técnica foi intimada em 4 de setembro, que é uma terça-feira. Fiquem atentos para isso, né? Terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, né? E você deve apresentar no último dia. Então, anote aí, 4 de setembro, terça-feira, e anote também o último dia, ok? Isso a gente vai fazer a conta dependendo da peça, ok? Fizemos o raio-x ele não resolve, né, mas ele encaminha, você está encaminhado, você está prestes a descobrir qual é a peça, competência, argumentos e tudo mais. Vamos trabalhar no esqueleto agora, dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção que é o esqueleto, né? A direção da solução, que é o esqueleto, né? Então, primeiramente, o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa, antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado, né? Esses são os 4 momentos. Como é que a gente vai definir isso, hein, pessoal? Nós vamos ter que ver ali, né, para qual, com alguns parâmetros. Por exemplo, você tem sentença, o Lauro foi condenado? Coloca na tela aí, por favor. Ó, o Lauro foi condenado? Não, então a gente já tira o momento 3 e o momento 4, porque o momento 3 e o momento 4 é após a sentença. Então só sobra para nós a possibilidade do 1 ou do 2, tá certo? E qual é a diferença do 1 e do 2? É o recebimento da denúncia ou queixa. Se já teve recebimento, é o 2, se não teve, é o 1. E o problema deixa claro que sim, já houve o recebimento. Então, nós estamos rigorosamente aqui, ó, no momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. Esse é o momento 2, é o momento processual. O processo está em andamento, não há uma definição para o processo, mas ele está em andamento e há chance de apresentar defesa. Por isso eu disse já na aula anterior que se você se encontrar no momento 2, se o problema disser que você está no momento 2, você deve lembrar que você tem 2 manifestações no momento 2 importantíssimas. 2 manifestações. 2 grandes chances de apresentar defesa, né? Isso no momento 2. E você tem que tentar encontrar se é uma ou se é outra. Ok? Comece por aí. Eventualmente até poderia ser uma outra, mas aí o problema direcionaria para você, porque geralmente ou é uma ou é outra. Dá uma olhada aqui, ó. Então, peça processual, né? Peça processual. Dependendo do momento processual,
você poderá utilizar uma espécie de peça processual. Estando pelo réu, no momento 2, primeiramente veja se é resposta ou se é memoriais. Frise bem isso, hein? Está no momento 2, veja se é resposta ou se é memoriais. Claro que a resposta ela tem um momento oportuno para ser apresentada, que é após a citação. Para que essa peça seja a resposta, nós temos que ter a citação e nada mais. Só a citação e nada mais. Não é o caso aqui, porque se vocês olharem no problema, ele nem dá ênfase à citação, nem fala. Ah, professor, não falou, então tem uma nulidade aqui. Não, peraí. Por quê? Porque você não pode inventar nada na prova. Então, se você disser assim, o réu não foi citado corretamente, a OAB vai perguntar, onde está escrito isso que ele não foi citado? Não está nem que ele foi, nem que ele não foi, então você não pode presumir. Se ele não fosse citado, o problema diria, tá? Então simplesmente não deram atenção a isso, mas não significa que não teve citação. Mas depois teve audiência, inclusive de instrução, quer dizer, já passou o momento da resposta. Memoriais, por outro lado, tem um momento oportuno, que eu disse aos senhores, é após a instrução. Depois que todo mundo já foi ouvido o réu interrogado, é que vem memoriais, correto? Aconteceu isso? Aconteceu. Todo mundo foi ouvido numa audiência, o réu foi ouvido na outra, mas enfim, foi tudo ali, tivemos aí todos esses itens, né? Muito bem. Agora, também eu disse, outro indicativo de que é memoriais seria, após a instrução, o MP se manifestar. Então, o problema diz que após a instrução foi para o MP e ele pediu a condenação com base na denúncia. Ele pediu a condenação em que peça? Memoriais. Logo, aqui a nossa peça dá uma olhada. No caso, nós temos aqui memoriais também. Essa é a nossa peça, memoriais. Se o MP já se manifestou em memoriais, chegou a nossa hora de nos manifestar em memoriais. Nossa peça, memoriais, ok? Bom, expliquei para vocês em outra aula que memoriais têm dois tipos de fundamentação. O artigo 403, parágrafo 3º, e o artigo 404, parágrafo único. A regra não é os memoriais, e sim a alegação oral. Mas como não cai na prova, cai memoriais, 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único. E expliquei também para os senhores como a gente escolhe. Como é que a gente escolhe entre um e outro? Então eu disse, como diligência faltante é algo objetivo, ou ela existe ou ela não existe, então o problema precisaria falar de diligência faltante para ser o 404, o parágrafo único. Como não falou de diligência faltante, o problema quietinho, você vai usar o 403, parágrafo 3º. Aqui é caso, sim, do 403, parágrafo 3º. Ok? Memoriais, no 403, parágrafo 3º. Bom, sendo memoriais do 403, parágrafo 3º, que é o caso, ou 404, parágrafo único, o prazo é de 5 dias. 5 dias. Eu tenho que entrar com a peça no último dia. Então perceba que o problema diz que a defesa técnica foi intimada no dia 4 de setembro, terça-feira, sendo o dia seguinte dia útil. Então a contagem começa no próximo dia útil, ok? Mas tome cuidado aqui com o sábado, domingo, feriado, hein? Olha só. Fui intimado dia 4, começou 5 dias a contar no dia 5, quarta-feira. 5, quarta-feira, 6, quinta-feira, 7, sexta-feira, 8, sábado, 9, domingo. Então, o último dia seria 9 de setembro, domingo. Como dia 9 não é um dia útil, ele passa para o próximo dia útil. Logo, a nossa peça aqui deveria ser apresentada no dia 10 de setembro. 10 de setembro
de 2018. 10 de setembro de 2018. Essa é a data. Correto? Compreenderam? Muito bem. 10 de setembro. Não se esqueçam disso. Muito bem. Sabemos qual é a peça. Vamos para a competência. Dá uma olhada. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Você vai apresentar memoriais para a primeira instância, ou seja, para um juiz, para a segunda instância, qual seja um tribunal, ou para a terceira instância, um tribunal superior, né? Para quem que você vai mandar essa sua peça? É para a primeira instância, né? Para o juiz da vara, né? Tá certo? Primeira instância. O processo está correndo lá na primeira instância. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Então, lembrando que vara criminal você sempre deixa por último. Eventualmente pode ser uma pegadinha aqui, né? E aí você já consegue matar. Seria vara do júri? Estupro é vara do júri? Não. Seria vara criminal federal? Não, o assunto não é federal. Juizado especial? Também não. Execuções? Também não. Então só pode ser aqui a nossa boa e velha vara criminal. E no caso, vara criminal da comarca de Campos. Da comarca de Campos, estado do Rio de Janeiro, porque o problema menciona lá Campos, no estado do Rio de Janeiro. Compreendido? Campos, não se esqueçam disso. Tem caído, né? Campos aí, o problema do da última aula, vimos Araruama, no estado do Rio de Janeiro também, né? Então, Campos, Niterói, também vimos Niterói. Não, o primeiro problema foi Niterói também, Rio de Janeiro, né? Tem sido colocado bastante no Rio de Janeiro, nossos alunos aí do Rio, o glorioso Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio de Janeiro, sempre que vou ao Rio de Janeiro sou muito bem tratado pelos cariocas e fico indignado com as condições em que o nosso Rio de Janeiro está, né? Fico indignado, mas realmente tenho um apreço muito grande pelo Rio de Janeiro e pelos cariocas. É realmente uma grande satisfação tê-los aqui conosco, né? Um povo inteligente, espirituoso, realmente muito bacana. Muito bem, sabemos qual é a peça, que é memoriais, sabemos que vai para a vara criminal, que é da comarca de Campos, né? E agora vamos desenvolver as teses. Para a gente descobrir as teses, nós precisamos saber, né, quais são os pontos discutíveis, né? E os pontos discutíveis nós encontramos nas manifestações, nas opiniões e também nos dados técnicos. Vamos seguir, dá uma olhada. Tese. Definida a peça e a competência, é momento de se encontrar a ou as teses, né? Então, nós precisamos grifar os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, etc. E os dados técnicos, né, que podem não refletir também a realidade, né, podem não ter sido feitos em concordância com a lei e por isso se torna discutível. Preferiu-se a competência, na citação o juiz agiu, o oficial agiu assim, na sentença o juiz agiu assado, quando da prisão em flagrante o delegado fez isso, fez aquilo. Esses seriam os dados técnicos. Bom, opiniões nós temos. A opinião do promotor, na opinião do Ministério Público, ocorreu uma tentativa de estupro, ok? As testemunhas, né, elas dizem muito pouco, as testemunhas dizem muito pouco do que teria ocorrido, né? Mas os fatos todos foram narrados no problema e são reais. Eu vou voltar aqui no problema só para mostrar para vocês como é que é a narrativa do problema. Olha só,
Opa, aqui. Perceba, dá uma olhadinha aí, ó. Em 3 de outubro, isso daqui não é uma invenção, tá, pessoal? Isso daqui não é uma invenção. Isso realmente aconteceu. Isso não é a opinião. Isso não consta na denúncia que tal dia. Não, isso realmente aconteceu. Então, tudo isso que foi narrado no início do problema, realmente aconteceu. E o Ministério Público diz que é uma tentativa de estupro, correto? Uma tentativa de estupro. Mas se a gente for analisar a caracterização do estupro, não é? Você verificará que no iter criminis não passamos dos atos preparatórios, não é? Por quê, senhores? Porque um crime, ele só pode ser punido, né? A intenção só pode ser punida se ele pelo menos é tentado. Isso está no artigo 31 do Código Penal, né? E aqui ele não iniciou os atos de execução. Como não, professor? Ele pegou o carro, ele estava indo em direção? Não. Iniciar os atos de execução se dá quando o agente parte de forma inequívoca, de forma certeira, em direção ao seu objetivo, né? E ele não partiu em direção ao seu objetivo. Ele pegou um carro. Quando é que seria o início da execução? Quando, por exemplo, ele exercesse a violência ou grave ameaça para com a Maria, para ter a sua relação sexual, né? E aí, por interferência de terceiros, ele não conseguisse o seu intento. Mas aí ele teria iniciado. Mas não, ele não ameaçou a Maria, ele não chegou perto da Maria, ele não prendeu a Maria, ele não levou a Maria para lugar nenhum, ele nem teve o contato direto com a Maria, né? Então ele não iniciou a execução. Se ele não iniciou a execução, ele não pode ser punido. O sujeito não pode ser punido pela cogitação e nem pelos atos preparatórios, salvo se os atos preparatórios caracterizarem um crime autônomo. E aqui não, porque ele comprou a arma e registrou e tudo, não tem porte legal, a casa, o hotel que ele alugou, a mordaça que ele comprou, tudo são atos preparatórios, né? A cogitação que ele teve para com um amigo, disse que ia fazer isso, aquilo, né? Mas não exatamente execução. Então a solução aqui é essa, né? O fato é atípico. Atípico por quê? Porque ele não tomou nenhuma atitude de estupro, ele não tentou o estupro, né? Então o fato seria atípico. Mas não é só essa a tese, tá, pessoal? Nós temos, por exemplo, uma nulidade flagrante, e o problema chamou a atenção para esse dado técnico, que é exatamente o sujeito que na audiência, né, ele não foi intimado, devidamente intimado, e ele tem que ser intimado para a audiência, né? No processo penal, o réu exerce a sua ampla defesa. Não basta que o advogado esteja lá, ele tem que ter a sua autodefesa, ele tem que estar presente para poder se defender também. Ele tem o direito constitucional de estar presente, né? A audiência não poderia ter sido realizada, né? Tinha que ser adiada ali, portanto tem uma nulidade a partir ali da primeira audiência de instrução, ok? Além disso, nós temos que imaginar a possibilidade do réu ser condenado, né? É possível o réu ser condenado. Vai apresentar memoriais, ele pode ser absolvido ou condenado, né? Então nós temos que imaginar a possibilidade dele ser condenado. E aí, senhores, tem alguns fatores importantes. Primeiro, ele está sendo acusado de estupro qualificado.
Mas o problema insiste, fala muitas vezes que, na verdade, não é estupro qualificado. Quer dizer, ela teria 17 anos, mas não ficou provado nunca, de jeito nenhum, esse tal de 17 anos, né? Então, como não ficou provado, essa dúvida tem que pesar em favor do réu, né? Então, nesse sentido, aliás, a menoridade, tem até súmula falando disso, se prova pela certidão. A certidão não apareceu, então não posso dizer que a tentativa de estupro, que nem existiu a tentativa, mas não posso dizer que a tentativa de estupro se deu para com uma menor de 18 anos, porque não ficou provado isso em nenhum momento no processo. Então aí você teria que afastar a qualificadora. Isso já seria muito importante, porque a pena de 8 a 12 passa a ser de 6 a 10, reduzida ainda de 1 a 2/3, né? Além disso, não pode ter aquela agravante, porque aquela agravante é por conta dela ser mulher, né, uma relação doméstica, não tem nada a ver ali, nada a ver. Então você pede para afastar aquela agravante e pede para considerar a atenuante da confissão. Afinal de contas, o Lauro contou tudo o que ele queria para tanto. Por fim, você não pode esquecer também do regime, que hoje mesmo o estupro, a tentativa de estupro, sendo considerado e caracterizado como um crime hediondo, segundo o entendimento dos tribunais superiores, devemos analisar o artigo 33, né? Então, dependendo da situação, ele poderia ter o regime semiaberto ou o aberto, se condenado, né? Dá uma olhada nesse slide. Então, preliminarmente, requerer a nulidade dos atos processuais, realizados durante a instrução probatória, a partir da realização da primeira audiência de instrução, tendo em vista que Lauro não foi intimado para comparecimento, sua defesa técnica manifestou inconformismo. No mérito, vamos pedir a absolvição do 386, pois o fato não constitui crime, são meros atos preparatórios. O porte de arma de fogo por si só não constitui infração penal, já que Lauro possuía autorização para tanto. Para a eventualidade da condenação, se o Lauro for condenado, precisamos dizer que o 213 caput, né, e não o parágrafo 1º, já que não havia nos autos prova da identidade da vítima. E isso é a súmula aqui 74 do STJ, né, que trata disso. Afastar a agravante do artigo 612, a linha F, reconhecer a atenuante da confissão e a diminuição em razão da tentativa o máximo possível, né, para que a pena fique o mínimo possível, e o regime aberto ou semiaberto. Então são esses os argumentos aqui para a nossa peça. Compreendido? Muito bem. Dito tudo isso, vamos para o modelo. Dá uma olhada. Estrutura. Toda a peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos, do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e o pedido. Então vamos começar pelo endereçamento. Vimos que é para a Vara Criminal de Campos. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Campos, Rio de Janeiro, autos número 3 pontinhos. Ok? Pula mais ou menos umas 10 linhas para isso. Depois pula mais uma e começa o preâmbulo. Lauro, precisa qualificar o Lauro? Não. Qualificado, não é qualificada, qualificado nos autos em epígrafe por seu advogado. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar memoriais, nos termos do 403, parágrafo 3º do CPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, memoriais nos termos do 403 do CPP, ok? Depois você vai descrever o histórico, que é copiar o problema mesmo, dizer o que o problema trouxe,
resumidamente, né, mas só para ser entendível, e depois desenvolver as teses, primeiro falando da nulidade e depois dos argumentos de mérito. Por fim, você vai pedir ali um monte de coisa, que a ação seja julgada improcedente para absolver no 386(3) do CPP, anular o processo desde a audiência, aplicar o 203 caput em caso de condenação, afastar a agravante, considerar a atenuante, reduzir o máximo da pena por tentativa, aplicar o regime aberto ou semiaberto e datar aquela data que a gente falou para vocês, né, que é 10 de setembro de 2018. Compreendido? Então dá uma olhada, faz com calma, a gente vai pedir para que você faça isso para casa, né? A peça é para entregar, mas tem outras lições que não é para entregar, dá uma olhada. Na folha de prova, faça à mão a petição, memoriais, escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para esse e-mail aqui, né? Os memoriais, hein? Não deixe de fazer, tente fazer aí. Não é para entregar, mas você precisa desenvolver o raio-x e o esqueleto do problema 5, da apostila, do exercício número 5. E eu também vou pedir para você resolver as questões. Você tem as questões no final da sua apostila, né? Questões que já caíram na prova, para que você resolva as questões de número 5 até número 8, né? Já resolveu a de 1 a 4, agora de 5 a 8 resolva também, porque é importante. Tente resolver. Lá na apostila tem as perguntas, tente dar as respostas. Legal, pessoal? Muito bem. Então, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.